E aí, galera, tudo bem? Então, tô aqui hoje para falar de uma coisa um tanto quanto filosófica, um tanto quanto prática, né? Porque a filosofia e a prática se retroalimentam aí, que é o que é a vida, né? E a gente precisa começar respondendo aqui, dizendo que a vida, ela é uma experiência, tá? E ela é uma experiência porque cada ser humano tem uma vivência diferente dela. Cada ser humano experimenta ela de uma forma diferente. A minha genética, a minha família é diferente. Dos meus irmãos, a família é a mesma, mas minha genética é diferente, mesmo sendo muito similar. E eu poderia até falar um pouquinho diferente, que minha família é diferente para mim e para os meus irmãos. Porque minha família, por exemplo, quando um irmão meu nasceu, passou 3 anos. Minha família era diferente. Ela não era mais a mesma que quando ele nasceu. Quando nasceu minha irmã, minha família era diferente, porque tinha passado um ano, já não tinha um filho, eram dois. O trabalho talvez era diferente, a forma de pensar era diferente. Então tudo está em constante mudança, e essa mudança é a vida. A vida é uma experiência, a gente poderia falar que é uma grande escola, mas se a gente tivesse que falar que é uma escola, a gente teria que falar que é uma escola do passado e não a atual. Né? E eu chamo de experiência que eu acho que é uma coisa mais interessante, porque a gente experimenta de tudo nessa vida, mesmo que a gente não vá atrás de nada, tá? A vida está sempre nos entregando coisas, sempre nos mostrando, sempre nos provocando, sempre interagindo com a gente. Então, por mais que eu fique em casa, eu posso assistir uma TV, posso assistir uma rede social, seja YouTube, Instagram, TikTok, aqueles conteúdos, aquelas coisas que estão acontecendo ali, elas estão me atingindo de uma certa forma, seja através dos olhos, né, e dos ouvidos, mas quando aquilo entra através dessas percepções, ele começa a trabalhar dentro da minha mente, e a minha mente é meu corpo faz parte da minha mente faz parte do corpo. E aí o que acontece? Eu começo ali dentro criar uma realidade para mim, e a minha realidade que eu chamo de vida. Só que o que acontece? Dentro de todas as formações que eu tive, esse estímulo que eu recebo eu absorvo de um jeito. E tudo isso eu vou compondo a minha vida. A tua vida foi composta diferente. E talvez os mesmos estímulos, e muito provavelmente, você vai construir ela e vai incluir ela na tua vida de uma forma completamente diferente, ou às vezes até similar, mas nunca igual. Então a vida para cada um é uma coisa diferente, por isso que é difícil, né, da gente definir o que é a vida. Porque a gente também, dentro desse conceito de coisas, a gente vai ter uma premissa que a gente vai tentar buscar responder aqui. Eu até gostaria de saber para ti o que é a vida, né? Se a gente está tentando explicar, a gente também tem que definir qual que é o início e qual que é o final dela. E a partir desse nosso entendimento do que é a vida, a gente vai poder dizer, tem gente que vai falar que a vida é quando o bebê começa a chorar lá no nascimento, né, ou sai do corpo da mãe, outros vão dizer que é quando ocorre a fecundação, outros vão dizer um monte de coisa. E até que momento que acaba a vida? É até a morte cerebral, morte respiratória, até o momento do desencarne, né? Até o momento, qual momento, né? Tanto que, por exemplo, em alguns locais para cremar, tu não crema o corpo depois de X dias, né? Então, dependendo da tua construção, da tua personalidade, da tua construção da tua vida, né, que foi vindo através, né, desses funcionamentos, dessas relações de percepção da vida e de relações, a gente foi construindo o nosso significado da vida. Então, a gente tem que respeitar, né, as percepções diferentes. A gente tem que respeitar quem entende a vida de uma forma diferente.
porque é natural. É loucura, por incrível que pareça, tu achar que alguém vai entender a vida da mesma forma que tu. Se a gente falar de bilhões de pessoas nesse mundo, e entendendo como é que é feita a construção do que a gente chama realidade, a gente vai entender que são bilhões de realidades paralelas acontecendo nesse mundo. Porque a vida é a soma dessas experiências. Se você, como eu, tá, acredita em reencarnação, né, em uma vida onde a gente vai se desenvolvendo, acredita que a vida é fora desse corpo, né, que o momento que a gente está aqui agora é simplesmente uma etapa de aprendizado desse momento atual, né? Aí eu começo a perceber que o quê? Se eu vim para essa vida, tá? Na família que eu nasci, tá? Com essa genética, nesse local, tá? Nesse ambiente, nesse país, nessa cidade, eu vim por algum motivo, entende? E se eu entendo que a vida é uma escola, um local de aprendizado, o aprendizado a gente só vai acontecer, né? E o crescimento ele só acontece através dos choques de forças que geram um novo eu. E aí a gente vai andando. Então o que eu quero dizer é que se eu nasci nessa família, nesse local, foi porque essa é uma prova de que eu tenho que passar. É isso que eu tenho que entender, que faz parte da minha vida. A minha vida que eu vim viver foi essa. Então não vou me lamentar com as coisas que acontecem, porque eu devo passar por elas. Não vou me lamentar da família que nasci, porque eu vim para essa família para viver aqui e viver essa experiência de aprendizado. Ninguém veio aqui para a passeio dentro da minha crença, tá certo? Pode ser que você tenha outra, mas dentro da minha crença, né, no que eu acredito, a gente vem aqui para se desenvolver. E o desenvolvimento, ele vai acontecendo através disso, das relações que vão acontecendo. E essas relações, quando a gente vê, que a gente chama de realidade, elas são internalizadas para nós, e no final das contas, todo o aprendizado, todas essas relações acontece dentro da gente, nada fora da gente. Tudo que acontece fora são projeções de uma mente enganada, vamos dizer assim, tá? E aí, quando a gente percebe que todo o jogo é de pensamentos e sentimentos, né? Quando eu falo sentimentos, nesse caso, é emoção, a gente tem que entender, então, que a nossa vinda para cá é aprender a lidar com os nossos pensamentos e com as nossas emoções. É aprender a lidar com esse corpo, tá certo? Porque o que dá o sentimento e a emoção é o corpo. É a forma dele trabalhar o pensamento quando a gente fala, né, das conexões cerebrais, né, e as emoções quando a gente vai falar de um processo neuroquímico, por exemplo, né. Então, a gente, mesmo o mais antigo dos sábios, não vai dizer que não tem como tu não sentir nada, né. Tu tem que aprender assim a lidar com aquela emoção de forma que não seja prejudicial para ti. Então, a nossa experiência, a nossa vida aqui, ela é muito forte. A gente está sempre, sempre, sempre sendo influenciado. A gente está sempre sendo, sempre, sempre, sempre recebendo forças. E isso, a gente está aqui para aprender isso, né? A gente nasceu nessa era aqui, nesse momento, eu nasci, estou vivendo esse momento aqui de internet, pandemia, porque eu tinha que vir para esse momento aqui para aprender as coisas. Então, eu não vou botar culpa em terceiros. Ah, concordo ou não concordo é outra história. Mas se eu quero me desenvolver, eu não posso deixar que isso me afete. Eu não posso deixar com que isso me faça mal, porque daí é uma vitória do meio sobre mim. Entende? Então, quando tu fica mal com isso, quando tu entra nessa energia, quando tu entra nesse fluxo, o que acontece? O teu corpo está te dominando.
esse mundo material está te dominando. Porque o corpo ele faz um processo de reação, como eu já falei nos outros vídeos, a gente vem sendo formado através de ação e reação. A gente reage, nossos pais falam, a gente aprende a falar, a gente vê os outros caminhando, a gente caminha, e a gente tem a ilusão que isso a gente evolui, mas na verdade a gente caminha igual, a gente fala praticamente igual, a gente pode aprender palavras mais bonitas e coisas mais bonitas, papapá, mas a gente fala igual, entende? Como a gente sempre falou. Então, assim, a gente tem que perceber e parar para pensar o que, que é a vida, né? O que a gente está fazendo aqui? No que tu acredita? No que tu não acredita? No que faz sentido para ti? O que te toca lá no fundo, né? A gente vive hoje uma sociedade densa, né? Material, onde os valores são esses. E por isso que eu digo, tem gente que nasce aqui e vai dizer assim, nasci na época errada, eu sou de outra época. Cara, se tu tá aqui, é para essa época que tu veio, é aqui que estão os teus desafios, entende? As coisas foram te dadas, tu tem que fazer o que tu pode com o melhor. Então, todo mundo que tá aqui, hoje, nessa época, tinha que estar aqui. Ninguém é melhor que ninguém, sabe? Talvez tenha gente que esteja num nível um pouquinho acima, outros um pouquinho abaixo, mas todos tinham que passar e viver esse momento maluco que a gente está vivendo. E eu chamo de maluco porque a cada dia é um impacto, é uma força agindo sobre a gente diferente. E então, assim, o que eu quero dizer assim, se isso aqui é uma escola, a gente está tipo fazendo um intensivão, sabe? Essa experiência que a gente está vivendo, ela é muito forte. É todo momento, coisa acontecendo. Então, assim, a gente tem uma grande oportunidade de crescer muito rápido, entende? Esses momentos de sofrimento, né, onde a gente sente daqui a pouco medo, a gente tem que entender, tá, por que que eu tô sentindo medo? O que que tá acontecendo? De onde é que vem isso? E eu começar a entender que eu tenho que lidar com essas emoções de uma forma. Eu não posso dizer que eu não vou mais sentir medo, daí senão eu teria problemas. O medo é uma necessidade. O corpo humano manda, né, através de um processo, né, e despeja, por exemplo, hormônios, né, como eu já falei em outros vídeos também, um cortisol, por exemplo, para, né, o nosso corpo ser rápido na reação, né. E aí quando a gente tem medo, ou a gente recua, ou a gente reage, né. E aí essa falta de entendimento do que está acontecendo com a gente, desses sentimentos que estão acontecendo, então tipo, será que eu tô sentindo medo, tá? Mas porque a gente não para pra pensar. Então, dependendo como a gente foi criado, ou a gente se recolhe e foge, ou a gente vai pra briga, né? Não é à toa aí que a gente tá tendo guerra para tudo que é lado, conflito para tudo que é lado, porque as pessoas não estão pensando, não estão se dando conta que por que vieram nessa vida, estão estragando, né, a sua experiência aqui na Terra, que é de aprendizado, que é de saber lidar com isso tudo. Então eu queria trazer essa reflexão para você pensar, e eu vou fazer aqui um pouquinho de propaganda, né, eu tenho um curso, né, que eu estou fazendo com uma condição super baratinha ali, que é a Jornada da Sua Vida, e faz uma grande introdução filosófica e psicológica do ser humano, né, para a gente fazer essa percepção de quem somos nós, né, como é que a gente funciona. Então eu trago várias linhas filosóficas, né, eu trago linhas psicológicas, faço a união das coisas, né, trago uma a parte de teosofia também, né, uma parte mais espiritual, que é para a gente fazer nossas conexões e fazer essas provocações. Porque quando a gente não vê sentido nas coisas, não busca isso, a gente tem grande tendência daqui a pouco de cair numa depressão ou qualquer coisa assim, ou simplesmente só viver a vida reagindo. E isso aí não é o caminho. A gente não tá aqui para isso, entende?
A gente vai se esforçar, mas e aí a gente vai dizer, pô, é um fardo muito grande. Não, depende como tu vê as coisas, né? E o meu curso, por exemplo, ele é para isso, é para te fazer ter uma visão mais tirar, né, essa visão do que tu aprendeu, porque assim a gente não, por incrível que pareça, né, a gente vem para a vida e não aprende a viver a vida. Entende? A gente não aprende a viver a vida, a gente é colocado aqui como se tu fosse trabalhar num lugar e dissesse assim pra ti, ó, tá aqui teu crachá, entra aí. O que eu tô fazendo aqui? Entende? Ninguém vai saber, não vai saber se ninguém chegar pra ti e dizer, ó, faz isso aqui, faz isso ali, parará. Tu chegou nessa vida aqui, tu não entendeu, tu só aprendeu que tu tem que caminhar, que tu tem que trabalhar, que tu tem que isso, aquilo, tá mais. E aí? Né? Então muita gente tá sentindo falta disso. Que isso aí se esqueceu. Não sei se alguma época aconteceu isso, não sei. Mas o curso é para isso, né? Claro, eu trabalho também com desenvolvimento pessoal, processos de mentoria para pessoas e empresas, né? Sempre buscando isso, buscando as pessoas se conectarem consigo, porque só assim a gente vai ter uma vida melhor. E a gente tem, quando tem uma vida melhor, a gente melhora a vida em todos os aspectos dela. Não é só no profissional, não é só no pessoal, porque não tem como dividir tudo isso. Tudo isso está interligado. Nosso corpo é um, nossa mente é uma. A gente tem o nosso ser digamos, ocupa e comanda todas essas máquinas aí que a gente chama de eu. Então, o link do curso fica aqui, tá aqui embaixo. Eu baixei bastante, porque acho que é um momento bem importante que a gente está passando da nossa sociedade, e eu quero fazer pelo menos aí um papel meu de possibilitar. Então, é um curso introdutório, mas muito legal, cheio de percepções e ensinamentos aí fantásticos, que tu não escuta em escola nenhuma, tá? Na tua família não também. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que tenha curtido, né? Acompanha o canal, se achou legal essas reflexões, esses pensamentos, se inscreve para receber os próximos vídeos. Se achou que pode ser interessante para alguém, compartilha, vai ser muito bacana. E deixa aí teus comentários, né? Uma coisa que eu peço, pouca gente coloca, quase ninguém coloca, mas que é muito importante também para mim entender, né, o que é interessante para vocês, para eu ir compartilhando também. Certo? Até mais!